É uma velha máxima do futebol, uma das velhas máximas, né? Jogador bom resolve. E o Oscar resolveu o jogo de ontem. Entreguem as taças, calma, calma. Mas é uma vitória, sem dúvida, que deixa perspectivas muito boas para o São Paulo para 2025. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente aqui e em todos os canais da TNT Esportes para não perder os vídeos, as lives que a nossa galera tá sempre mandando para você. Tá bom? 3-1. Primeiro tempo de um São Paulo que durante 30 minutos aproximadamente vai bem no jogo, tenta conectar bolas longas com seus atacantes, mas não consegue criar chances tão claras assim. E um Corinthians que teve oportunidades no primeiro tempo. O Corinthians teve a cabeçada que o Rafael tirou em cima da linha, no lance lá com o Kaká, teve cabeçada do André Ramalho, teve a cobrança de falta do Memphis que o Rafael pega. E a partir daí, o Corinthians cresce no jogo. O jogo teve muito efeito psicológico ontem. E um jogo de muita troca de comando. Ora o jogo estava na mão do Corinthians, ora o São Paulo ia lá e pegava de volta. E quando saem os gols no segundo tempo, a influência desse baque psicológico ela é muito sentida. Porque o Corinthians tem pouco tempo para se recuperar dos dois gols, né? Do primeiro, porque aí ele já toma o segundo. O primeiro é aos 4, na cabeçada do Lucas. Cobrança de escanteio do Oscar. O Lucas tem 1,72 e subiu muito contra uma defesa que tem sofrido com bola aérea. E depois o gol do Oscar, que recebe do Luciano e acerta um belo chute aos 11 minutos. O Corinthians estava ali meio atordoado. Aí ele vai lá aos 17 e faz um golaço com o Martínez. Volta pro jogo. No minuto seguinte, o Lucas entra rabiscando a área, uma jogada individual maravilhosa e faz um golaço, outro baque emocional no Corinthians. Então, o clássico, ele sempre tem esse componente emocional e ontem ele ficou muito evidente, né? Os gols, eles foram agigantando um time que jogava em casa, tinha a sua torcida, começou a vibrar com cada carrinho, começou a dividir cada bola como se não houvesse amanhã. Né? Então tem esse fator e o outro time tomando os baques fora de casa, sem o seu torcedor, num gramado pesado, com todas as adversidades. Jogo de ontem mostrou mais uma vez o quarteto do jeitinho que o Zubeldia escalou contra o Guarani, né? Lucas na direita, Oscar na esquerda, Luciano por dentro e o Caleri de referência. Funcionou muito bem ontem, né? Sem dúvida. O Oscar aparecendo muitas vezes até fora da sua função, vindo para o outro lado, né? Afunilando, caindo para o meio. Aconteceu isso ontem em alguns momentos do jogo, mas é uma questão de ajuste, né? Porque às vezes também, quando o Oscar vinha, embolava muita gente de um lado e sobrava espaço do outro. Mas é ajuste fino que você vai fazer naturalmente no decorrer da temporada. E é muito mais fácil você fazer ajuste fino com um cara bom como o Lucas, né? Como o Oscar, do que você fazer com um cara mediano. Então é uma questão que o decorrer dos jogos vai trazer. Agora, é inegável a qualidade do Oscar. Tá clara, né? A minha dúvida sempre residiu no longo tempo de futebol chinês, o quanto isso poderia ter gerado um prejuízo até físico mesmo, até de intensidade ao Oscar. Mas eu lembro que na época muita gente lembrou, Jorge, o Hulk também ficou na China, chegou aqui, ó, botou no bolso. Verdade. E o Oscar ontem tem uma belíssima exibição, peça fundamental em 2 dos 3 gols na vitória do Clássico. É diferente. São Paulo fez um movimento ousado, né? Corajoso, de diminuir o seu elenco, atacou a profundidade desse elenco, esse elenco ficou mais restrito, mas ele liberou um espaço de folha para trazer um jogador como o Oscar. Caro, mas o jogador caro geralmente é o jogador que resolve. O bom é caro e geralmente resolve. E o Oscar e o Lucas são 2 caras diferentes para o futebol brasileiro. O São Paulo tem no seu meio-campo 2 caras acima da média, que, se estiverem longe das lesões e se entenderem muito bem em termos de entrosamento, de mecânica, de dinâmica, elevam e muito o patamar do São Paulo. Claro que o São Paulo, né, um time de futebol não é composto apenas por um setor, mas são caras num setor-chave, no coração do time, de qualquer time que é o meio-campo, que podem fazer a diferença. É um gás técnico muito grande que traz a chegada do Oscar. Se vai dar certo, se já vai ser campeão de alguma coisa esse ano, a gente não sabe. Mas o jogo de ontem, ele é um sinal interessante. É um jogo de início de temporada que pode ser um marco. Você pode pegar esse jogo e falar, opa, tá vendo? Ó, lembra aquela melancolia que nós terminamos 2024? É outro papo agora, hein? O Oscar chegou, deu outro ânimo, o Luciano cresceu ontem.
Luciano gosta desse tipo de jogo, é o cara do jogo grande, às vezes oscila no jogo mediano, mas no jogo grande, principalmente contra o Corinthians, ele tem um outro tipo de performance. Então, é uma vitória que anima, é uma vitória que traz para o torcedor de São Paulo uma boa perspectiva para o ano. O cara saiu animado, fala, opa, gostei do que vi, gostei da agressividade do time, gostei da movimentação, gostei da troca de passes, gostei da postura. Ontem, o São Paulo teve uma vitória que pode ser muito importante como combustível para 2025. E o Corinthians não pode pegar a derrota de ontem e tratar como terra arrasada, evidentemente que não. O time terminou o ano completamente diferente do São Paulo, terminou 2024 voando, ganhando as últimas 9 partidas do Campeonato Brasileiro, vinha de uma sequência de 10 jogos de invencibilidade e vinha jogando bem. Por exemplo, contra o Água Santa foi uma vitória muito tranquila, muito segura do Corinthians, muito forte do Corinthians. Mas ontem algumas fragilidades apareceram e geralmente essas fragilidades contra adversários de maior nível, elas te castigam mais. Então a bola aérea, metade dos gols que o Corinthians tomou nesse Campeonato Paulista saiu de bola para a área, bola levantada na área. Não dá para um zagueiro como o Kaká. Primeiro o Mateuzinho, que tinha que ser o cara para parar ali a corrida do Lucas e que ficou vendo a vida passar, e um cara como o Kaká de 1,85m perdendo alto para um cara de 1,72m, que é o Lucas. Erro de posicionamento, erro básico de bola pelo alto que precisa ser ajustada, trabalhada até a pré-Libertadores. Só que antes da pré-Libertadores tem um clássico contra o Palmeiras fora de casa do dia 6, que é um termômetro para a Libertadores. Você ganha o clássico do Palmeiras ou você traz o empate com uma boa atuação dentro da Allianz, você vai com outro astral para a pré-Libertadores. Agora, você chega lá no Allianz e perde outro clássico e tem uma outra atuação ruim, comete falhas iguais, isso dá uma baqueada. Então, até o jogo lá contra o time da Venezuela, o que o Corinthians tem de pesado, tem um jogo com a Ponte Preta agora em Campinas que é chato, sempre, eu estarei lá na quarta-feira pela TNT e pela Max, e esse derby do dia 6, que é muito importante. Muito importante, não é para o Campeonato Paulista apenas, ele traz reflexos, derby traz reflexo para tudo. Pesa até na pré-Libertadores. Além da bola aérea defensiva, o Corinthians teve muita dificuldade com saída de bola ontem. O lance do segundo gol, inclusive, quando o Carrilho pisa na bola, ele também não recebe um passe nada legal, nada amigável do Mateuzinho, né? Aí ele tem que se virar e perde a bola, pisa. Tinha feito um bom primeiro tempo, o Carrilho não vinha mal no jogo, acabou falhando e saiu dos gols do São Paulo. Então o Corinthians tem que resolver a bola aérea, tem que resolver a saída de bola, melhorar essa saída de bola. Agora, ajustes que podem ser feitos diante da qualidade que esse time tem, dos reforços que acrescentaram muita qualidade ao time no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, entendendo que, ok, perder um clássico para o São Paulo, dentro do Morumbi, faz parte, não é o resultado desejado, mas não foi uma atuação trágica. De repente, quem olha o 3-1 vai falar assim, pô, o Corinthians foi amassado, hein? 3-1, cara, que superioridade. Não. O jogo teve momentos de dominância do Corinthians, teve momentos do São Paulo, o Corinthians tentando equilibrar de novo, o São Paulo pegando de volta, a felicidade do timing dos gols do São Paulo, tudo isso. Agora, dizer que foi uma atuação tenebrosa do Corinthians, acho que individualmente alguns jogadores podem ter ido mal. Acho que a dupla de zaga, por exemplo, não foi nada bem, mas longe de ter sido uma atuação horrorosa do Corinthians dentro do Morumbi. É uma derrota que traz algumas lições. Perder nunca é bom, perder para um rival é pior ainda, mas que pode trazer boas lições, bons deveres de casa para o Ramon e para o Emiliano Dias para sequência, principalmente para pré-Libertadores. Fevereiro é um mês muito importante, é mês de derby e mês de pré-Libertadores na vida do Corinthians. O que você pensa? Deixa a tua opinião nos comentários, like no vídeo se você ficou até o final, boa semana, juízo e tchau!